Boa tarde, boa noite, bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vou falar sobre esse símbolo aí em cima, o símbolo do Yin e Yang. Primordialmente, esse símbolo expressa forças opostas, porém complementares. Como assim? Vou dar um exemplo prático. Algo que existe aí no seu corpo, análogo. São forças opostas, porém que se complementam, né? Pense nos seus pés, suas pernas, seus braços, os hemisférios do seu corpo, né? Então, o pé esquerdo é oposto ao pé direito, está no lado oposto do pé direito. E são eles que te mantêm em pé, ou seja, eles são sua base, né? Então, eles são opostos, porém complementares, né? Eles se complementam. Eles não estão um contra o outro, eles estão, pode-se dizer, está um com o outro. Então, qual é a importância disso, né? Nós podemos nos reportar à numismática. O que é a numismática? Numismática é o estudo das moedas, mas toda moeda tem dois lados, né? Então a gente repara aí no símbolo que ele tem um lado negro com uma bolinha branca e um lado branco com uma bolinha negra. O que significa isso? A grosso modo, podemos chamar esse lado negro, né, esse lado mais sombrio, de mal. Vamos chamar de mal. É óbvio que esse mal é muito relativo, tá? Vamos chamar o lado negro de mal, o lado branco de bem. Poderíamos fazer o oposto, mas só para ficar mais fácil de ilustrar, se a gente observar que no lado negro existe uma bolinha branca e no lado branco existe uma bolinha negra, o que subentende-se daí? Que nem tudo que é mal é totalmente mal. Analogamente, nem tudo que é bom é totalmente bom, né? Existe uma porção do bem no mal e uma porção do mal no bem. Outra coisa que é interessante observar aí é a ideia de movimento. Veja que existe um movimento. Na verdade, esse símbolo deveria ser animado, né? É um movimento de interpenetração. Então, qual é a etimologia da palavra vida? Qual é a raiz etimológica da palavra vida? É justamente isso, é movimento. Então, esse é um símbolo que, além de expressar forças opostas, porém complementares, expressa a essência da vida aqui nesse planeta, a vida que nós estamos experienciando. Se vida é, em sua raiz etimológica, né, na sua origem linguística, movimento, né, o que será que esse símbolo está expressando em relação a opostos complementares com o movimento? Que seria esse movimento? Aí eu vou me reportar à dialética, né? Aí precisaríamos estudar um pouco de Hegel, a dialética hegeliana. Tudo que está em desenvolvimento nessa vida depende de um pensamento, vamos chamar isso de tese, tá? E qual é o movimento que tem em relação a isso para que isso seja melhorado, para que qualquer ideia se desenvolva, né? Existe um movimento dialético, ou seja, tese contra, ou com, né? Porque é o oposto complementar, antítese. Então você vem com uma ideia, eu contraponho essa ideia e disso sai uma síntese, que é uma ideia melhorada. Essa síntese, então, diante desse movimento, vira uma nova tese. Então nós careceremos de uma nova antítese. Teremos, por conseguinte, uma nova síntese. Essa síntese, mais uma vez, virará uma tese, que carecerá de uma antítese, que novamente dará em síntese. Então esse movimento é um movimento circular ascendente, é uma espiral ascendente, assim como está, segundo os cientistas descobriram, o movimento do nosso próprio planeta. Ele tem um movimento de translação e rotação, porém ascendente. Ou seja, não é simplesmente como um cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Esse é um movimento circular que vai de encontro a um ponto de origem, porém um nível acima
de consciência. Então você vai expandindo a consciência diante desse movimento, segundo esse movimento, né? Então vamos voltar à imagem, à figura do Yin e Yang, né? O Yin seria esse lado negro que muitas pessoas podem simbolizar como feminino ou passivo, né? Aquele que recebe a semente, né? Ou como mal, né? Também. E o lado branco seria o bem, seria a atividade, seria o lado masculino, né? Se a gente for expandir esse pensamento para psicologia junguiana, a gente pode ver que o lado masculino ele é racional, o lado feminino é emocional, né? Então a gente tem aí uma pista para se equilibrar, né? A gente precisa desse movimento, a gente precisa confrontar bem e mal, masculino, feminino, racional, emocional, né? E isso vai formar a unidade. Veja, a unidade ela é formada pelos opostos complementares que se interpenetram e estão em movimento. Isso é a unidade, segundo esse símbolo. O que isso redunda em última análise, né? O que tem de bom nisso? Por que a gente precisa desse símbolo aí dentro da gente, ativado? Isso é importante para nos tornar mais circunspectos, ou seja, para termos uma visão 360 a respeito das coisas e de nós mesmos, para termos uma visão mais global, termos uma visão mais abrangente. E, em última análise, ainda, a gente consegue, dessa forma, legislar melhor sobre o que pra gente pode significar bônus e o que pode significar ônus. Então, para tudo na vida, toda decisão redundará necessariamente num bônus, também num ônus. Obviamente, a gente tem que sempre pensar em termos de curto, médio e longo prazo, ou seja, uma coisa que pode ser benéfica a curto prazo pode se tornar também maléfica a médio e longo prazo, ou vice-versa. Uma coisa que é benéfica a longo prazo, a curto prazo ela vai ser maléfica. É aquela coisa que dizem, né, aquele clichêzão, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, ou seja, era alguma coisa que no início tinha ônus, mais ônus do que bônus, mas que com o passar do tempo foi se percebendo que o bônus superou o ônus, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. Bem, eu tenho um roteiro aqui que eu escrevi para acompanhar, é muita coisa, né? Então, qual seria o empecilho para você incorporar isso na sua vida? Sempre que você for olhar para o lado mal das coisas, né, você provavelmente vai enfrentar uma resistência para enxergar o que tem de bom nesse mal, né? Então, como é que eu vou conseguir analisar a utilidade de alguma coisa que está me trazendo ônus se eu não quero ônus, né? Se eu não enxergo que isso pode ter realmente um bônus no médio, no longo prazo, né? Inicialmente no curto prazo é ônus. Então, geralmente a gente tem dentro de nós um personagem que impera dentre tantos outros, né? Eu costumo falar que nós somos, personalisticamente falando, uma coxa de retalhos, né? No meu caso, existe o Daniel medroso, existe o Daniel corajoso, existe o Daniel paternal, o Daniel maternal, o Daniel amigo, né? Grosseiramente comparando, são arquétipos que nos energizam, né? São formas padrão de pensar e sentir e agir até mesmo. São micro-personalidades dentro de uma personalidade, ou seja, nossa personalidade ela é fragmentada
E ela continua sendo fragmentada na medida em que nós não iluminamos esses nossos lados, né? Então, o que fazer para reconhecer o que está na nossa própria sombra, né? Esses arquétipos que nos energizam, que nos fazem pensar, sentir e agir, e às vezes a gente não percebe, né? Existem muitas práticas para você se conhecer, né? A psicoterapia é uma prática, a meditação é outra prática, né? Trabalhos artísticos são práticas também interessantes, né? Você fazer, por exemplo, poesias, poemas, músicas que espelham os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas experiências, né? E você, através da autonarrativa, vai se conhecendo, vai fazendo a sua própria biografia. Por que isso é importante em relação ao Yin Yang? Porque nessa narrativa você vai esbarrar com personagens que te sabotam. E aí, com eles melhor iluminados, você consegue, vamos dizer assim, dar um cala-boca neles, pelo menos temporariamente, né? Ou negociar melhor com eles. E é justamente isso que o Yin Yang tem como grande convite, essa negociação entre bônus e ônus, entre bem e mal, entre o que serve e o que não serve, né? Tanto no curto, médio e longo prazo. Como é que você vai colocar, como é que você vai nomear, como é que você vai reconhecer, né, esses personagens aí, além dessas práticas que eu já citei? Você pode, por exemplo, estudar mitologias, né? A mitologia grega é muito rica em personagens, em moral da história, em conhecimento de causa e consequência, né? Então é necessário se aculturar para se conhecer. Tem um filme muito legal que espelha esses personagens dentro da gente, como é que eles utilizam, como é que eles tomam controle, né, da gente. Assim, é um filme que aparentemente bobo, é infantil, mas ele é muito interessante, pelo menos sob a ótica junguiana. O nome do filme é Divertidamente, né? Vejam esse filme se vocês puderem. Bom, esse movimento dialético, né, ele, como já citei, ele vai de encontro a alguns personagens que resistem a esse reconhecimento, né, de utilidade no mal. Né? Nós somos seres que estamos sempre buscando ampliar a nossa zona de conforto. Então, geralmente, quem vai imperar, né, são personagens que querem prazer, que querem somente se regozijarem diante dos órgãos dos sentidos, né? Ou seja, eles vão estar sempre voltados para o que é mais conveniente, para o que é mais fácil, para os atalhos, né? A gente se torna, com o passar do tempo, pessoas acomodadas, né? Então a gente vai se acomodando e vai deixando de lado esse outro lado da moeda. Então, em vez da gente estar sempre conseguindo ponderar, a gente vai tomando partido de um dos lados e vai seguindo por ali. Qual é o problema disso, né? Desse comodismo? Eu dou como exemplo a imagem de policultura versus monocultura, esse embate, né? Se você estudar um pouco de agronomia, você vai perceber que um solo que tem o ano inteiro plantação de uma única espécie, ele atinge a exaustão com mais rapidez. Então, o que é aconselhável? Que exista ali uma policultura, né? Que exista que a gente semeie diferentes espécies de alimento, né? De plantas, de vegetais, enfim. Então, essa monocultura levando à exaustão do solo, analogamente, seria o nosso comodismo levando a sofrimento, a angústia. Por que isso? Porque a gente simplesmente perde ou não trabalha a nossa capacidade proativa, né? Ou seja, além de olhar para o problema, voltar-se mais para soluções, né? Como é que você vai conseguir solução? É com o seu poder criativo sendo desenvolvido. Como é que você vai desenvolver o seu poder criativo? Se você está sempre na mesmice,
se você está na rotina mental, física, né? Se você está sempre fazendo as mesmas coisas, né? Tem uma frase francesa, né, que espelha bem essa questão. Vive la différence, viva a diferença, né? Então, pessoas plurais são singulares, né? Elas se diferenciam, elas se tornam únicas quando elas vão se pluralizando, quando elas vão quebrando rotinas, quando elas enfrentam o personagem acomodado que tem dentro delas mesmas, né? Então, ela coloca todos esses personagens para conversar entre si. Existe diálogo interno. O diálogo é mais rico, né? Então, se há mais negociação, com certeza vai haver mais solução, né? Lao Tse, se você for pesquisar no Google quem é Lao Tse, você vai encontrar relação com o taoísmo, né? Lao Tse tem uma frase no Tao Te Ching muito importante, que é: aquele que se orgulha de si cessa de crescer, né? Então é aquela pessoa que já se acomodou. É justamente isso, que ela acha que já tem as respostas, não está interessada em perguntas, ela está travada, né? Ela parou de desenvolver a personalidade dela, ela parou de desenvolver as aptidões, os talentos, as habilidades, né? Ela parou de exercer a diferença, então ela não consegue novas formas de pensar, né? Como é que Canguilhem, que foi mestre de monografia, se eu não me engano, no mestrado do Foucault, chamaria disso, né? Ele tem isso num livro chamado Normal e o Patológico. Ele chamaria isso de uma pessoa com baixa normatividade vital, ou seja, com pouco jogo de cintura. Ela não tem um poder criativo bem desenvolvido para sair de problemas novos. Ela consegue sair dos problemas usuais, mas às vezes pinta uma coisa nova e ela trava, ela fica em sofrimento, ela vai precisar de Rivotril para conseguir dormir, né? Então, assim, o que resta falar sobre isso, né? Resta falar sobre a neuroplasticidade cerebral. Que diacho é isso? Nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, ele permite modificações. Essa neuroplasticidade na relação com a diferença, com o vive la différence, redunda em uma ramificação cada vez maior das sinapses nervosas, ou seja, os neurônios, eles vão fazendo mais conexões com outros neurônios. Então você tem uma rede neural mais bem intercomunicável. Então, antes disso, um neurônio, para atingir uma certa área do cérebro, demorava um tempo, às vezes nem chegava nessa área do cérebro, e agora, com a quebra de rotina, vivendo a diferença, se pluralizando, se policulturando, saindo da mesmice, essa rede neural, ela vai se ramificando, se conectando a áreas que antigamente não estavam conectadas. Então você tem acesso a uma maior criatividade, você consegue novas soluções, você consegue solução para problemas que outrora você não conseguia. Isso redunda em um maior equilíbrio, tanto racional quanto emocional, né? Então é necessário colocar esses dois lados aí sob a sua perspectiva de vida, né? Ter sempre na mira o lado de bônus e o lado de ônus, o lado bom e o lado ruim das coisas. A princípio, as coisas significam uma coisa, mas se você começar a treinar esse tipo de pensamento, essa postura, você vai perceber que é apenas a princípio. O a priori das coisas é ilusório, né? Os budistas chamam isso, se eu não me engano, os budistas e os hindus também, de mundo de Maia, o mundo das 10.000 coisas, né? O mundo das ilusões. Então, como sair dessa ilusão? Através desse símbolo aí. Através da compreensão desse símbolo, né? Então, não veja as coisas que são contrárias a você como meramente ruins, né? Elas podem ser, de fato, um degrau para a sua expansão da consciência, para o seu melhoramento.
O que mais eu posso falar sobre isso? Que eu devo falar sobre isso, né? Devo falar sobre auto-vitimização, autocompaixão. A gente fica refém dessa preguiça, desse comodismo pessoal. Então a gente tende a colocar sempre a culpa no outro. A gente perde o controle, a gente não tem mais as rédeas da nossa própria vida. Exemplo, fulano me demitiu, que droga, perdi o emprego, desgraçado. E aí você vai, né, ficar tristinho por conta de alguém que te fez um mal, mas esse mal ele pode te impulsionar para algo melhor, né? É dito que Deus nos livra de coisas boas para que coisas melhores nos cheguem, né? Como é que algo vai chegar para você de melhor se você está preso a uma coisa que é boa, né? Então, assim, é necessário não jogar fora, mas reciclar, né? A gente precisa olhar para isso como sendo um movimento de reciclagem. Sempre que alguma coisa te tirar da tua zona de conforto, te tirar do teu equilíbrio, é um convite ao melhoramento das estratégias que você tem na vida, né? Então, isso é importante para você sair de si, né? Para você enxergar algo além do próprio ego, né? Você ficar ciente de que muitas das coisas da vida que você pensa estarem contra você, que acabam te irritando, muitas destas coisas que te irritam tem muito a te ensinar. A gente pode entender isso como sendo um inimigo pessoal, um desses personagens que está sempre se irritando, está sempre confrontando, está sempre resistindo à compreensão ou à ação ou a sentir algo, né? Então esse seu maior inimigo é também o seu maior mestre, né? Freud dizia, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que do Paulo. Jung dizia, tudo aquilo que te irrita é importante para uma compreensão maior de si mesmo, né? São movimentos que eu posso chamar de movimentos meditativos, no qual você se descola mais de si, você sai de si, você quebra um pouco desse narcisismo negativo que tem, né, dessa vaidade. Se você sempre se sentir ferido, você vai acabar não olhando para o outro lado da moeda. Não olhando para o outro lado da moeda, você vai continuar travado, você vai continuar angustiado, vai continuar em sofrimento. Então é uma maneira de você, se não cessar o sofrimento, reduzir bastante. É algo que não vem assim, precisa de treino, né? Começa com as pequenas coisinhas e vai aumentando para coisas mais drásticas. É preciso, para que isso aconteça, estar limpo, estar vazio. O que eu quero dizer com isso? Se você, o tempo todo, está pensando, está fazendo, está sentindo, acaba que você não consegue se observar. E se observar é justamente permitir-se esvaziar, libertar-se de doutrinas, de aprendizagem, de memória. E aí a gente volta ao tema do vídeo anterior, né? Que é necessária a meditação, você observar seus movimentos e incrementar com movimentos diferentes. Aí voltando para essa coisa do diferente, o que é que pode ser praticado para essa neuroplasticidade, para essa ampliação da sua rede neural acontecer? Por exemplo, todo dia de manhã você escova o dente com a mão direita. Por exemplo, eu faço isso, sempre com a mão direita. Mas eu posso começar, a vez ou outra, a escovar com a mão esquerda. Todo dia que eu volto do trabalho para casa, eu faço o mesmo caminho. Eu vou começar a fazer caminhos diferentes. Todo dia, quando eu acordo, eu faço a mesma coisa. Eu escovo o dente, bebo água. Depois vou comer alguma coisa. Então eu posso inverter isso. Eu posso primeiro comer alguma coisa, depois eu vou tomar um banho, depois eu vou escovar o dente, enfim. O grande lance é a gente se acostumar a
ter mais jogo de cintura, treinar esse jogo de cintura, ser mais normativo, ou seja, ser mais adaptável. Você vai ficando mais adaptável, mais criativo conforme o tempo passa. Você vai tendo mais insights a respeito dos problemas, né? A respeito das soluções para esses problemas. Então é necessário treinar, isso não é uma coisa só teórica, né? Bom, eu espero que eu possa ter ajudado. E se alguém tem alguma sugestão ou dúvida, me escreva. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ativapsi@gmail.com. Falou, obrigado e um abraço a todos.